Em 22 anos que eu tenho, foi um dos momentos mais tensos da minha vida. Vocês acham que estão aqui por cunha ou porque realmente têm algo a contribuir neste programa? Achas que eu sou burlador? O que vai nos diferenciar das outras pessoas é a decisão e decisões que nós tomamos para a nossa vida. A nossa querida palavra nexo. Acho que vou chorar. Nós servimos como pioneiros de algumas das coisas que acontecem hoje dentro do nosso instituto. Talvez alguns podem até achar que isto é um golpe de Estado, né? Anexos gera anexos antes de ser anexos. Eu dentro de mim falei, eu nunca vou andar com esse Wii. E eu vi aquilo dos meus amigos, foi chocante. Na vossa opinião, aonde é que vocês falharam? Deus sabe o que é que nós perdemos. Se amanhã cometeste um erro, um único erro, esquece. Tudo aquilo que fizeste de bom, para algumas pessoas já não aparece. Você não imagina que eu estava ouvindo. Hoje em dia é muito comum falar-se sobre liderança, falar-se sobre impacto e influência, mas do que ninguém fala é do despertar. A primeira decisão que é necessário tomar para começar realmente a impactar as pessoas. Vozes que inspiram o despertar da liderança estudantil. Comunidade acadêmica, caríssimos professores, caros profissionais, estudantes universitários e não universitários, sejam bem-vindos a este que é o meu, o seu e o nosso podcast favorito, Palco Universitário. Estamos aqui num espaço aberto, criado para dar voz a todos os estudantes, professores, profissionais e toda a comunidade da acadêmica. Um espaço aberto para termos conversas inspiradoras, debates construtivos, onde abordaremos diversos temas que agradam a nossa querida comunidade. Então ajustem os fones, acomodem-se e deixem-se envolver na atmosfera do palco universitário. O teu lugar de fala começa aqui. Hoje em dia é muito comum falar-se sobre liderança, falar-se sobre impacto e influência, mas do que ninguém fala é do despertar. A primeira decisão que é necessário tomar para começar realmente a impactar as pessoas. Ninguém fala do processo, de como começa, de como surge a ideia, de como surge a coragem, a ousadia. Este tema em específico que vamos debater no dia de hoje. Hoje vamos falar sobre despertar com maior profundidade, onde abordaremos e descobriremos qual é o segredo que está na base de uma trajetória de impacto juvenil em fase embrionária. Como não podia deixar de ser, não falaremos deste tema sozinhas. Hoje contamos então com a presença de dois convidados muito especiais que eu passo então a apresentar. Um líder nato, apaixonado por associativismo e liderança estudantil, reconhecido pela Embaixada do Reino dos Países Baixos pelo programa da Orange Corners, atualmente gestor de projetos na Acelera Angola, estudante de gestão bancária e de seguros, CEO da MediaSeg, fundador da comunidade Nexus e, muito importante, também é membro da equipa técnica do Palco Universitário. Está conosco hoje Edilson João. Fogo, eu agora estou sem palavras, porque para essa apresentação nem parece que realmente sou eu, né? Mas obrigado por isso, obrigado pelo convite e para mim é uma honra, acima de tudo um privilégio estar aqui convosco hoje. Estamos também na companhia de que quem acompanha o nosso palco universitário talvez não conheça aqui pelas telas, não é? Mas talvez já viu andar conosco este jovem. Ele é conhecido por pesar o clima, também é conhecido por nosso querido Assukuyange. Ele, primeiramente, um jovem cristão, sonhador, natural da província do Ambo, apaixonado por crescimento coletivo e aprendizado contínuo, estudante de gestão bancária e seguros, navegador BAI, fundador da Vision Club e também cofundador da MediaSec. E, acrescentado aqui também, estava a esquecer mas também muito importante, cofundador da comunidade Nexus. Então, Áureo Jorge, como é que tu estás? Olá pessoal, estou bem, graças a Deus. Feliz por estar aqui e agradeço imenso pelo vosso convite. Vamos fazer desse podcast um podcast inesquecível.
Tenho certeza que será sim um podcast inesquecível. Já agora, dizer que é uma honra enorme ter-vos aqui. Finalmente, eu esperei muito pelo dia em que eu pudesse vos entrevistar aqui no palco universitário. Espero que vocês estejam à vontade, sintam-se bem, sintam que essa é a vossa casa, porque é de facto. Estamos aqui com muita vontade de desenvolver esta conversa de maneira aberta e poder então falar sobre tudo sem qualquer filtro. Bem, tentando dar aqui uma visão como é que é a criação de cada episódio, nós normalmente passamos por um processo muito rigoroso onde nós discutimos quem é que será os convidados, o tema, então é algo que a gente prepara com muita atenção antes de realizar qualquer episódio. Então, eu quero saber aqui dos nossos convidados, também os nossos telespectadores também poderão ter curiosidade. Vocês acham que estão aqui por cunha ou porque realmente têm algo a contribuir neste programa? Epá, o Euro passou uma bola. Parece que eu tenho, se calhar, a resposta ideal para isso. Eu acredito que tudo aquilo que nós fizemos hoje, o que nos acontece hoje é fruto do trabalho e do empenho demonstrado durante os tempos. Então, se hoje somos convidados do palco universitário, acredito que a equipa do palco universitário viu algo bom em nós e hoje temos o privilégio de estar aqui sentado, um cadeirão em que passam muitos bons estudantes e acreditamos que também vamos conseguir contribuir para este magnífico podcast. Acrescentando o que o meu amigo Edilson acabou de falar, o que nos trouxe aqui basicamente são os nossos resultados. Mas Cunha também. Até porque a vida é um link. Sim, a vida tem dessas, estás a ver? Então, eu estou muito feliz por estar aqui mais uma vez. Graças aos nossos resultados. Eu acredito que nós temos muito para contribuir, dicas para dar para os nossos colegas, pessoas que gostariam, se calhar, de fazer o que a gente já fez, o que a gente tem feito. E, antes de mais nada, eu quero parabenizar vocês pela vossa iniciativa, pelo palco Obrigada. universitário. Vocês tiveram a coragem de tirar um projeto do papel, o que não é fácil. Foram corajosas, bastante corajosas, porque esses vídeos aqui que estão a passar aqui, os nossos filhos vão assistir. Então, eu quero parabenizar, vocês inspiram jovens, e se calhar as jovens gostaram de sentar aqui, tal como eu e Edilson. Você que está esse podcast, serás o próximo, acredita? Hein? Amém, Eu, amém. eu, por acaso, agora é diferente, porque fazer parte do palco, fora das câmeras, não é a mesma coisa que estar aqui sentado. Bate a pressão, bate aquele desconforto de se calhar não corresponder às expectativas de quem nos assiste, mas eu acredito que iniciativas como estas, mudam realmente o nosso paradigma como jovens. Por acaso eu já quis te perguntar, Edilson, como é que tu te sentes enquanto membro da equipa técnica do palco universitário, hoje estar aí sentado como convidado? E um detalhe interessante é que durante esse período de preparação, o Edilson foi totalmente afastado da equipa do palco universitário. Ele até chegou de dizer, olha, eu vou sair, ninguém me adiciona mais, Acho que já não volto porque nós dissemos, não, Edilson, tu tens que ser tratado como convidado. Então, como é que tu te sentes hoje ao estar aí como convidado, ver que preparamos tudo isso e hoje é para ti, não é para ninguém de fora, não é? Acho que vou chorar. Mas, olha, é de veras magnífico estar aqui sentado, porque quando tu estás a programar um episódio com outros convidados, é uma estrutura totalmente diferente. Tu podes vir aqui de calções, tu podes vir de chinelos e estar aí no backstage, estar a conversar com o pessoal, com os outros técnicos, estar a interagir e do dia para a noite passar de técnico para convidado efetivamente. Claro, é uma responsabilidade muito grande, é um voto de confiança também dado muito grande. E eu acredito que, assim como eu que estou aqui sentado, os outros técnicos que também têm muito para partilhar, como
pessoas, não como técnicos do palco universitário, também poderão passar aqui e eu acredito que seja isso. No final do dia, essa responsabilidade social que todos temos, para nós é o mais importante e seguimos firmes e fortes. Bem, a Cássia gosta muito de proteger o Edilson. Ele não saiu por livre e espontânea verdade. É Me vontade. expulsaram, aqui mesmo me expulsou. Ele queria muito a posição de convidado. Então, já que é assim, disse que um cão não pode levar dois ossos. Enfim, Então, mas aqui a nossa domóloga disse, não, eu disse, vamos colocar mesmo na posição de convidado, tratamento de convidado. maneira certa. Depois volta. certa. Só que o Edilson, como fez teatro no Zinga Band, para voltar, está da condição, mas pronto. Bem, Áureo, sabemos que nós aqui de Luanda, tu és do nosso querido Wambo, então queremos saber como é que é como é que foi para ti, perdão, esta mudança da tua cidade natal para a cidade onde tu estás a fazer os teus estudos e também saber como é que está certo o facto de tu estás a marcar passos que muitas das vezes os jovens sentem receio de marcar. Então, gostaria aqui que pudesse falar um pouco desses dois pontos. Bom, a minha saída da minha terra natal foi uma grande decisão, mas essa decisão surge da vontade de eu ser autor da minha própria história. Eu desde muito cedo pensava em não colocar a responsabilidade nas costas dos meus pais pelo futuro que eu terei. Certo? Tirar o peso dos meus pais, culpando eles, se calhar, do futuro que eu teria um dia. Então eu decidi ter um outro rumo, ser autor da minha própria história, tomar as minhas próprias decisões. Graças a Deus tenho pais muito fantásticos e já mando beijinhos a ele. Ah, sou muito fã deles, né? Arlindo Jorge, Abreu Jorge, são pessoas que souberam respeitar as minhas decisões e hoje estou aqui. Estar aqui em Luanda, eu posso dizer que Luanda é a província que me abriu o olho, onde eu conheci pessoas fantásticas, onde eu tornei-me numa pessoa totalmente diferente. Quando eu cheguei aqui, as pessoas pensavam, ou pensam que eu sempre fui uma pessoa responsável e muito mais. Eu era maluco. Quem me conhece sabe, eu era um enjoadinho, então, desde que cheguei aqui em Luanda, as coisas mudaram. Tornei-me numa pessoa mais responsável, graças às amizades que eu fui conseguindo ao longo do tempo, ao posicionamento que eu fui adotando ao longo do tempo. E por acaso eu estou muito feliz, não me arrependo por ter tomado essa decisão. E é sobre isso, né? O que vai nos diferenciar das outras pessoas são as decisões que nós tomamos para a nossa vida. Eu sinto que isso será benéfico para mim a longo prazo. Independentemente dos desafios que eu vou enfrentando, e é normal, todo jovem enfrenta desafios aqui nessa província, o que tem me sustentado até hoje é o simples facto de eu ser uma pessoa que crê em Deus. Independentemente das dificuldades que eu tenho enfrentado, em ter entregado tudo nas mãos de Deus, Ele tem me sustentado, feito com que cada dia parecem ser fáceis. Então, estou aqui firme, seguindo em frente, tomando decisões cada vez mais duras. Yeah. Áureo, enquanto tu falavas, tu agradeceste aos teus pais porque respeitaram as tuas decisões, os teus sonhos. Mas eu gostaria de entender uma coisa: vir cá para Luanda foi mesmo uma decisão tua, não foi por influência dos teus pais? Tu é que decidiste mesmo, vou para Luanda e. Bom, eu vou começar a explicar o porquê que eu vim aqui em Luanda. Serei breve, serei breve. No ensino médio, na 12ª, eu tive um professor de literatura. Tive um professor padre. Ele obrigava-nos, como seus estudantes, leitura de livros. E eu me interessei, e eu comecei a gostar de livros. Desde a 12ª eu comecei a ler bastante livros. Eu me apaixonava muito, eu me apaixono, sou muito apaixonado por livros que têm temas voltados à prosperidade, riquezas e muito mais. E quando eu lia constantemente esses livros, a frase que mais aparecia, sabe era qual? Sai da tua zona de conforto. Sai da zona de conforto. E eu via que eu estava no conforto e eu via a necessidade de aplicar. Por quê? Porque eu não queria criar a obesidade mental, muito conhecimento e pouca prática. Eu disse, não, sair da zona de conforto, ir para um lugar que eu tenha referências, fiz uma análise na província em que eu me encontrava. Por acaso, sendo sincero, não encontrei referências, alguém que olhava e falava, não quero ser como essa pessoa. Tenho mentores, né? Meu pai é um dos meus mentores, mas
eu tenho que ter mentor em todas as áreas que eu quero ser na vida, estás a ver? E lá no Ambo não tinha alguém que olhava e falava, não, quero ser como esse Sui, quero ter dinheiro tipo esse Sui. Então eu disse, não, tenho que sair daqui. Papai e mamãe vão para Luanda. Foi desafiante no início, estava assim meio que tímido, porque eu sou muito, fui muito mimoso, eu sou muito, não, fui mimoso, já não estou mais lá. Yeah, já não estou mais lá, fui muito mimoso e eu estava com esse receio. Mas quando cheguei aqui, foi desafiante o primeiro ano, segundo ano, e estamos aqui no terceiro ano firmes e fortes. Então, estou feliz. Bem, tem algo que tu disseste de que todo mundo tem que sair da sua zona de conforto, de algo que eu acho muito importante. Eu acredito que, principalmente para todos os estudantes, é necessário mesmo que ele saia daquele seu ambiente e vai se adaptar para outro, porque de algo que tem muito no Instituto de onde nós estudamos, é o facto de nós termos muitos estudantes que saíram das suas casas e foram morar em outra província, que é Luanda, ou foram morar mais perto da universidade. E o pensamento que eles têm e a gestão que eles aplicam nas suas vidas já é totalmente diferente de alguém que depende do seu pai, porque eles já sabem que estão a tomar uma escolha, estão a fazer decisões que futuramente têm que dar cara pelas consequências e não tem outra pessoa para quem poderão chorar. É uma pessoa precisa ter peito. Tem que ter peito. Bem, indo agora para o nosso querido Edilson, não é? Eu vou ser muito sincera. Eu tenho muitos problemas contigo, Edilson. Eu sei. E uma coisa que me indagava muito é o facto de tu envolveres uma ampla gama de pessoas. Mesmo antes de tu criares desta comunidade que tu pertences atualmente, tu já eras rodeado pelas pessoas e muitas pessoas falavam tão bem de ti. E algo que de vez questionava, esse menino é burlador, mas chega tipo, chega a um ponto que a pessoa não pode falar nada porque existem provas concretas. Então, por mais que eu tenha um ponto de vista, não. Por mais que eu fale, ele está a fazer coisas que eu não faço. Então, é melhor calar ainda, não implicar muito e deixar ele trabalhar. Então, eu quero saber se lembras da primeira vez que decidiste assumir a posição de liderança, mesmo sem garantias de apoio, e o que é que se passou na tua cabeça naquele momento? Achas que eu sou burlador? Obrigado. Não, Dá tipo para assim, responder. De que tu tens uma capacidade de convencer as pessoas. Persuasão? Persuasão, mesmo se tu estás a falar lixo, tu estás a falar verdade. A pessoa está a te prestar uma atenção. Então sou burlador. Boas. Eu acredito, e eu sempre acreditei, que nós como pessoas somos seres de mudança. E seres de mudança, nos sítios onde são inseridos, precisam realmente fazer valer a oportunidade que foi dada de lá estar inseridos. Eu quando entrei para o ISAF, eu entrei num curso que eu não quis fazer. Eu quis fazer contabilidade e finanças e fui para a gestão bancária. Não estava à espera dessa. A sério, não estava à espera dessa. Eu me inscrevi para contabilidade e finanças, mas por via do tempo em que eu fiz a matrícula, já não havia vagas e me mandaram para a gestão bancária. E depois tiveram que me mandar esperar até o segundo para poder trocar. Só eu não, desculpa te cortar, eu não sei. Para quem conhece o Edilson, a forma como o Edilson vende o curso dele, meu Deus, achei que ele já nasceu com isso na cabeça. Segredos do fundo do coração. Meu Deus. Mas, então eu fui para a gestão bancária. Na altura, encontrei-me com pessoas que por acaso estavam no curso pela mesma condição, então simplesmente estavam aí para estudar, para terminar o ano curricular e depois passar para contabilidade e finanças. Lá durante o tempo, eu fui olhando para aquilo que eu estava a estudar e procurar entender um pouco daquilo que eu ia ver nos outros anos caso eu continuasse no curso. E olha, gostei muito da grelha curricular. Para você ser bem sincero, eu não gosto de economia. E quando eu vi que na grelha curricular de contabilidade havia microeconomia e macroeconomia, eu disse, para lá não volto. Vou ficar aqui em gestão bancária. Mas notei, e logo desde o primeiro ano, eu, o Áureo, o Giovanni, que não está aqui,
notamos logo de primeira que o nosso curso muitas das vezes era deixado de lado. Sem desmerecer outros cursos como Contabilidade e Finanças, que é um curso de muita qualidade e quantidade, IGF, que é um curso de pouca quantidade, mas de muita qualidade. Então, eu como não sou uma pessoa que vai muito apontar os dedos aos outros porque não estão a fazer, prefiro fazer eu e dar iniciativa para abrir caminho para os outros. Lá decidi tomar a iniciativa de fazer com que o nosso curso se tornasse um dos melhores, ou se não o melhor curso do Instituto. Então comecei a vender muito aquilo que eu estava a estudar e a unir os meus colegas de turma para criarmos uma força única, a fim de conseguirmos bater de frente, que é o grande número de contabilidade. Então foi aí o primeiro passo que eu dei para começar a liderança estudantil. Na altura já estava dentro da Associação dos Estudantes, do ISAF. Eu entrei na Associação dos Estudantes logo no primeiro ano, porque sempre me senti muito apaixonado pelo associativismo. Então, na altura, aquela euforia toda, vocês sabem como é que acontece dentro da nossa instituição. Na fase A de euforia campanha. toda na fase de campanha. Vi as propostas e entrei por uma chapa. Felizmente, essa chapa foi a vencedora. Na altura era Genius e entrei. Era um dos únicos em gestão bancária, na altura o Áureo também havia se juntado. Então eu disse, aqui o meu posicionamento vai ser para mudar o nosso curso e levantar o peso e o real valor que o curso tem. Então foi aí o primeiro passo. Não sei se posso me alongar mais, não sei se posso Não, alongar eu mais. acho que falaste algo interessante, que é sobre o associativismo. Certo. Eu gostaria de saber, Edilson, para tu evoluires, na medida em que tu evoluíste, tu achas que o associativismo teve esse papel fundamental ou terias conseguido de qualquer forma? Não, eu acho que quem teve até o papel fundamental foi a tia Celestina e a Marilda Miguel, a quem eu Um faço beijinho aqui referência. para o Tia e para a Marilda. Mando um beijo a elas. São pessoas que muito fizeram na altura em que nós entramos, estávamos no primeiro ano. Eu já vinha assim com a sede de estar na Associação dos Estudantes, mas não era de ser o epicentro nem de fazer as coisas que fiz ao longo do tempo. Lá foi uma escola. Ok. Elas ensinaram-me muito, muito mesmo, muito sobre, antes mesmo de eu querer ser servido, aprender a servir. E eu aprendi por meio da Associação dos Estudantes. Porque chega um momento dentro da associação, é muito bom quando tu vences. Só que depois, com o andar da carruagem, algumas pessoas perdem aquele gás. Porque a Sim. associação, muitas das vezes, rouba o teu tempo, rouba o As tempo energias. de estudo. E, acessivamente, tu tens que sacrificar muita coisa. E muita gente foi ficando. E a força que elas me davam na altura, e os meus amigos também contribuíam para isso, fizeram com que eu continuasse. Certo. Na altura fazia parte do departamento de comunicação e marketing. Era um editor de vídeo, também Ah, disse sério? mentir. Era Não editor de eras? vídeo da Associação dos Estudantes. Estavas a dizer nós? Não eras o porta-voz da Associação dos Não, Estudantes? nunca, não entrei logo como porta-voz. Ok. Entrei logo como editor de vídeo. Mas depois de um tempo eu senti que o meu departamento não estava a andar e eu estava a ficar para trás com o departamento. Então eu procurar algum tipo de forma de fazer com que me doasse mais. Lá peguei e fiz a sugestão de ser porta-voz geral da Associação de Estudantes, que na altura não tinha. Ok. E as pessoas que me apoiaram aceitaram e me tornei porta-voz geral da Associação dos Estudantes. Ao ser porta-voz geral da Associação de Estudantes, parece que o trabalho é só falar com os estudantes, mas não. Existe um grande trabalho fora daquilo que é dar as caras, daquilo que é entrar para uma sala, fazer um comunicado. Existe preparação, melhor comunicação. Então, o associativismo também traz isso, essas habilidades. Sim. A maneira de se comunicar, a maneira de se posicionar dentro da instituição. Tu sabes que agora acarretas a voz do estudante para a direção e a direção para os estudantes. Exatamente. Então, o amor e as energias que elas partilhavam comigo, o contributo dos meus amigos a dizer, olha, vamos fazer. Porque, para ser sincero, eu vou vos dizer, eu não sou tão bom
no estudo. Então eu tinha que ir por algum caminho. Eu precisava me destacar de alguma maneira. Então a maneira foi essa, o associativismo. Lá fui e dali para cá só foi alegria. Eu acho Incrível. que isso é uma qualidade muito importante, que é nós olharmos para aquilo que realmente somos bons. Não estou aqui a dizer que não és bom nos estudos. Tenta ainda rever esse conceito. Informática dispensei com 17. Mas pronto, eu acho que é muito interessante nós sermos autocríticos, analisarmos-nos e vermos o que é o nosso forte. Eu sou bom nisso? Não sei. Se o meu forte é aquilo, vou investir naquilo. Isso é muito interessante. Mas só que isso pode trazer também consigo alguns medos, algumas inseguranças. Então eu queria saber se houve algum momento no início da vossa ascensão, não só do Edilson, como também do Áureo, vou querer saber se houve algum momento em que vocês ficaram com aquele bloqueio, que vocês acharam que os vossos sonhos ou a vossa caminhada parecia ser maior do que vocês não estavam preparados para aquilo. Houve um dia que eu nunca vou me esquecer. Foi o primeiro dia que eu decidi fazer o protocolo dentro da nossa instituição, que era uma das formas que muitos estudantes, ou que até agora é uma das formas que muitos estudantes vêm para se dar bem dentro do associativismo. E na altura era para ser protocolo na cerimônia de outorga do ano, e eu me coloquei à disposição para ser. Os meus amigos estavam a lanchar no chalé e eu lanchei, levantei e voltei para o posto. Colocaram-nos no posto. Todo mundo sabe que antes da cerimônia tu tens que ficar pelo menos 1 hora antes, debaixo daquele sol, de pé, a controlar as cadeiras, à espera que os convidados começassem a chegar, que as pessoas começassem a chegar para sentar. Lá os meus amigos, alguns que eram meus amigos no primeiro ano, saem do chalé. E eles estavam a ser evacuados do pátio, que tinham que ir para fora da instituição, porque já não podia ficar pessoas no pátio. E os meus amigos disseram assim: você não tem trabalho, você não tem juízo. Debaixo desse sol mesmo, aí, não dá a te pagar nada. Para chegar que horas em casa? Olha, foram palavras que eu simplesmente ri, mas me causaram um choque. Foi tipo, eu estou a começar, eu quero fazer isso, mas próximos a mim não apoiam. Muitas das vezes nós não ficamos à espera do apoio dos nossos amigos de forma, assim, muito esporádica, né? Mostramos que Sim. queremos o apoio dos nossos amigos, mas no fundo, é sempre bom quando o teu brother está aí e diz, mano, Todo mundo continua, espera, estás a sim, fazer bem. sim. E eu vi aquilo dos meus amigos, foi chocante, por mais que parecia brincadeira. E aquilo criou um bloqueio. Dali eu disse, eu cheguei em casa e disse, se calhar não vou fazer isso. E também na altura, meus amigos, eu não sei se eu posso falar isso, é melhor pular. Sim. Mas, eu cheguei em casa e eu disse, se calhar não vou fazer isso, já não vou. Olha, a Kimene é muito tendenciosa, ela não quer pular, mas já pulamos também. Já pulamos, já. E eu disse, não vou fazer isso. Por que eu estou a fazer isso se os meus amigos estão nem aí? Mas foi necessário tempo e entender aquilo que eu realmente queria fazer para mudar de pensamento depois daquele dia. O tempo ajudou e depois dali já não houve bloqueio. Só foi fluir e fluir até hoje. Sim, senhora. Áureo. Bom, quanto a esse assunto que eu tenho a dizer, eu posso dizer que o Edilson começou e eu e mais alguns amigos seguimos o Edilson. Ok. Por que que eu admiro muito o Edilson e eu vejo o Edilson como uma inspiração para mim? Porque a maior parte das oportunidades que eu tive no ISAF foi graças ao Edilson. Que E essas fofo. oportunidades só apareceram porque o Edilson sofreu essas humilhações. Tá a ver? Eu já rio o Edilson porque está debaixo daquele sol, usa aquela shirt e comentar. Mas eu depois comecei a notar os benefícios que aquilo daria para o Edilson a longo prazo. Sim. Então eu decidi abraçar o Edilson. Comecei a andar com o Edilson, aprendi muita coisa com o Edilson. A maior parte das atividades que eu participei no ISAF foi graças ao Edilson. Então, o Edilson abriu muita coisa para mim. Eu conheci certos lugares aqui em Luanda graças ao Edilson. Que fofo.
Edilson. Edilson. Então, por acaso também eu quero aqui agradecer ao tia Marilda, né, que eu considero acho como nossa madrinha. No momento em que eles estavam na associação, foram elas que deram oportunidades para mim, para o Edilson, para os nossos amigos. Eu posso dizer que também eu fui protocolo no ISAF, participei em grandes atividades, fui escalado para atividades que eu nunca pensei que faria assim tão cedo, graças ao Edilson que já tinha começado. Mas, tal como eu disse, eu não faço nada sem um propósito. Eu vi que tudo quanto a gente faz é por um propósito, porque quando eu cheguei aqui em Luanda, algo que eu determinei foi o seguinte: Auro, você vai aqui em Luanda, qual é o tipo de amizade que tu tens que ter? Qual é o tipo de amigo que tu gostarias de ter? Então, Auro, se tu gostarias desse tipo de amigo, posiciona-te para você atrair esse tipo de pessoa para a tua vida. Exatamente. Estás a ver? Então, eu fui me posicionando e as coisas começaram a acontecer naturalmente. Porque às vezes nós desejamos certas coisas para a nossa vida e nem temos estrutura para suportar aquele tipo de coisa. Claro, Pedimos sim. bons amigos, mas nós, se calhar, nós não somos bons amigos. Então, fui me moldando aos poucos. Eu comecei a notar que o meu ciclo começou a mudar. Comecei a conhecer pessoas incríveis. Mas antes disso, eu quero vos contar um cenário. Primeiro dia que eu vi Edilson. Eu já queria perguntar isso, porque quem olha para o Edilson assim, há, um- há muita gente que acha o Edilson irritante. Olha, eu no primeiro ano, eu sempre dizia, esse miúdo se mexe muito. Porque o Edilson é alguém que está sempre a fazer alguma coisa, está sempre a inventar alguma coisa. E às vezes as pessoas não entendem, as pessoas desdenham, as pessoas falam muito Cássia, desculpa te sobre. cortar. O primeiro dia que eu vi Edilson me irritou muito. Eu dentro de mim eu falei, eu nunca vou andar com esse Wii. Nunca! Acho que eu também já falei isso sobre ele, a O que sério. aconteceu? Nós estávamos na época das inscrições para o ISAF. Então saiu a pauta dos testes de admissão, aprovamos todos e muito mais. E lá no pátio do ISAF tinha muita confusão. Sim, Na nossa época havia muita confusão no pátio. Quem iria entrar, quem entrou, quem não entrou, nome na lembro. lista, essas coisas mais. Então, quando eu notei que o meu nome saiu na lista, pediram para autenticar o meu certificado no nosso centro, ali na GAMEC. Sim. Então, eu cheguei na GAMEC. Tinha uma fila, a fila do notário, Sim. para autenticar os nossos certificados. O Edilson me encontrou com os amigos dele, não os conhecia. Nós já ocupamos. Eu disse, pai, se tá em 5, não posso me mexer. Passaram em frente de mim. O Edilson já falar. Eu, se não for bolseiro de Zaf, minha mãe me põe no INAB. Minha mãe vai me pôr no INAB. Eu disse, esse quem então? No pátio, a mandar boca. Aqui, mais no nosso centro. Eu disse, nunca vou andar com esse Wii. Mas lá as coisas foram mudando, tal como ele explicou. Calhamos na mesma turma, nós não queríamos fazer gestão bancária e seguros, estamos para fazer contabilidade, mas nos apaixonamos por esse curso. Ok. Primeiro ano, no início, eu não dava confiança ao Edilson. Porque eu não lhe gostava, mas eu disse assim, vai me atrapalhar, eu não quero pessoa assim, eu vim aqui para estudar. Mas quando eu descobri realmente o que é que eu quero para mim, que Sim. tipo de pessoa eu quero me tornar, como é que eu quero ser daqui a um ano e muito mais, eu vi que o Edilson tinha algumas características para me agregar. Tá a ver? Sim. Então eu fui me conectando com o Edilson, aprendi muito. A primeira vez que eu falei em público foi graças a Edilson. Uau. Agora Que fofo. Foi graças a Edilson. Então, eu vi no Edilson coisas que eu gostaria de ter. Outra qualidade que o Edilson tem, servir as pessoas. Sim. O Edilson Realmente. sabe servir as pessoas. Realmente. Mas também não lhe serve, né? Olha, Kimene, desculpa-me lá, mas eu gostaria de falar também um bocadinho, já que estamos a falar sobre isso. Eu também achava que o Edilson é uma pessoa extremamente irritante. Eu acho que ele, na minha cabeça, era alguém que não tinha maturidade, porque o trabalho dele era mesmo só estar aí na associação e prontos. Na minha cabeça aquilo não fazia sentido. Mas com o tempo eu também ingressei para a Associação dos Estudantes, mas eu era apenas membro do protocolo. Então eu tive a oportunidade de trabalhar algumas vezes com o Edilson no protocolo e partilhar algumas experiências. Algo que eu sempre admirei nele é a ousadia, exatamente. Eu falo muito sobre porque eu acho que é uma qualidade que poucas pessoas têm. É muito fácil imitar uma iniciativa.
É muito fácil imitar um primeiro passo que alguém dá, mas agora seres tu o primeiro a fazer é muito difícil, porque aí não tem ninguém para te apoiar, não tem ninguém para te dizer, é mesmo assim, porque tu estás a ser o primeiro. E o Edilson, para quem é da minha geração, sabe que na nossa era, né, na nossa geração, o Edilson foi um dos primeiros estudantes a se doar mesmo pelo associativismo, a se doar pela comunidade, né, de certa forma. Ele, todas as atividades, ele ia até atividades que pareciam não fazer Cássia, sentido, ele estava Cássia, lá. vou só te interromper para te contar mais uma história. Mas, Edilson, no primeiro ano, nós terminamos o ano letivo, estávamos de férias, Sim. então não viajamos. Nossos amigos todos viajaram. Então, Edilson, estávamos aqui no ano, eu decidi não viajar mesmo. O Edilson me liga, ui, não estamos a fazer nada. Vamos ainda para o ISAF. Dentro de mim, tipo, no ISAF vamos encontrar o que no ISAF? Chegamos no ISAF, tá, ficamos lá a conversar. Começamos a interagir com os meninos que estavam na época do preparatório lá no ISAF. Começamos a conversar lá no pátio e muito mais. Criamos já um vínculo com aqueles meninos. Sim. Estavam naquela época no... No atualmente estamos no preparatório. segundo ano. Ok. Estamos no segundo ano. Então, eu e o Edilson saímos de lá, da universidade, e fomos até a avenida, ao Candando. Então nos passa um senhor. Eu falei, Edilson, esse senhor que nos passou é o presidente do Dubai. Edilson, duvido, o presidente do Dubai vai andar assim aqui. Falei, é o presidente do Dubai. Pega o telefone, então no site do Dubai e vimos, não, esse senhor. Seguimos o senhor. Fomos negociar, senhor, desculpa, é o Mário Barbie, sim, sou eu. Nós somos estudantes de ISAF, ele sorriu conosco, falou, olha, vão até a minha secretaria, marcaram um encontro comigo. Ok. Fomos até o último andar do Bloco C, encontramos a senhora que é a secretária do Mário, deixamos o nosso nome, nosso contato. E para nós foi um sonho mesmo, né? Começamos a saltar, do tipo, pô, o presidente do bairro nos saudou, nos respondeu e foi uma conquista para nós. E eu dei conta que ali muita coisa começou a mudar. Eu também comecei a me tornar muito ousado. Tá vendo? Quando você anda muito com uma pessoa, automaticamente você começa Adquires a adquirir as... alguns comportamentos, algumas Exatamente. habilidades e muito mais. E todos os projetos, quando a Kimene falou de mim, mostrou a minha biografia, certo? Ela falou de certos projetos. Todos os projetos que a Kimene acabou de que falou no início do programa, se saíram do papel um dia porque o Edilson esteve lá e me falaram, não, vamos fazer assim. Agora toma essa decisão. Agora vai para o Mambo, faça essa coisa. Faça isso. Então, Uau. eu tenho mentores de vida, Pablo Marçal, leio livros, Ok. mas eu tenho um mentor que lhe ligo toda hora. E está sentado aqui comigo. Ai, que foi uma salva de palmas, por favor. Que lindo. olha, epá, obrigado, irmão. Mais que Obrigado. irmãos, brothers, né? Não. Por acaso, o Áureo para mim representa, sem dúvida, um irmão que eu ganhei dentro da universidade. Existe uma coisa que eu gosto muito em seguros, que nós aprendemos, que é os prêmios cobrados precisam ser suficientes para cobrir os sinistros. Eu tento pegar neste conteúdo e fazer dele um lema de vida. Por quê? Se eu não cobrar mais de mim, eu não vou conseguir alcançar aquilo que eu sonho. Então, por isso é que muitas das vezes eu tenho essa de ser o Edilson irritante, o Edilson que está sempre envolvido. Mas é porque eu sei que se eu continuar a cobrar assim de mim, um dia vou conseguir alcançar aquilo que eu quero alcançar. Porque se eu não cobrar, esquece, aí mesmo está lixado. Esquece. Aquilo que eu sonho eu não vou conseguir alcançar. Então por isso é que eu faço muito e apareço muito também. Claro, isso traz consigo consequências e uma delas é essa que vocês mencionaram. Muita gente acaba por olhar, se calhar, alguém irritante, alguém que está sempre ali, mas também sinto que acabamos por motivar, para bem ou para mal, acabamos por motivar. E hoje eu sinto fruto disso. Na altura, só um ponto aqui, na altura em que eu entrei para o ISAF, eu via déficit no quesito de mestre de cerimônia. Não que não tinha sim, haviam sim mestres de cerimônia. Porém, eu achava que era dispendioso para a instituição,
porque tinha alunos com habilidades suficientes e capacidades de fazer isso. Por isso é que logo no houve um dia, terminou uma atividade, eu fui ter com o professor. Posso citar o nome, né? Não. Eu fui ter com o professor responsável pelas atividades extracurriculares e eu disse, professor, olha, eu quero fazer isso. Nunca fiz, não tenho experiência nenhuma, nunca fui mestre de cerimônia, mas eu quero fazer isso. Eu acho que eu tenho capacidade suficiente para fazer isso. E o professor disse, epá, tá bem, Edilson, como tu disseste que queres fazer, vamos pensar. Olha, eu nunca achei que o professor algum dia iria levar aquelas palavras em consideração. Lá houve uma atividade com um influencer e eu recebi a ligação do professor de manhã. E o professor disse, olha, Edilson, vamos receber o fulano. Nunca recebeste cerimônia. Olha, eu fiquei em choque. Eu disse, uau, aquilo que eu disse realmente. E lá fui, abracei a oportunidade a primeira vez. Lembro que quando cheguei frente ao púlpito eu estava a tremer aos montes, mas depois fluiu. Fiz a primeira vez. E depois foram aparecendo outras oportunidades, foram dadas outras oportunidades e fui fazendo. E por incrível que pareça, eu não sei se foi sobre efeito da minha atitude, muitos outros estudantes também começaram a se sentir capacitados a fazer e também começaram a se oferecer para fazer. E é um privilégio enorme ver que nós servimos como pioneiros de algumas das coisas que acontecem hoje dentro do nosso instituto. Mais e mais estudantes se sentiram motivados, mais e mais estudantes começaram a fazer e hoje, olha, é um número grande. Hoje nós temos grandes MCs e eu fico muito feliz por isso. É o famoso efeito cascata, né? Certo. Uma coisa acontece para que depois outras pessoas repitam. Aí o poder também de sermos bem ousados. Porque quando tu não fazes, se calhar ninguém vai fazer. Mas quando tu já fazes, as pessoas veem, olha, é real. Se ele conseguiu, eu também consigo. E para mim é um dos maiores privilégios que eu tenho hoje. Vamos falar de uma coisa acredito que muitos dos telespectadores que vão estar aqui a assistir este vídeo vão estar aqui a perguntar é sobre a nossa querida palavra nexos. Talvez alguns podem até achar que isto é um golpe de Estado, né? As cabeças de uma chapa, e para quem não sabe, a Cássia é a presidente da chapa Nexus. É chapa Nexus, atualmente comunidade Nexus. Edilson, o vice-presidente, e o Áureo Jorge, o secretário. Temos mais aqui, eu, não, mas não precisa falar o que eu sou. Vamos pesar o clima. Então, gostaríamos de saber para o Edilson e o Áureo, como é que por que é que vocês criaram a Nexus? O que é que vos motivou? Bom, o que é que nos motivou a criar a Nexus? O Edilson falou muito bem sobre os seus feitos. Eu falei de uma forma também sintética daquilo que eu já fiz. E nós vimos que as qualidades ou habilidades que nós adquirimos com o tempo, que a Cássia também adquiriu, a nossa linda presidente, as habilidades que nós adquirimos graças ao ISAF, nós queríamos passar aquelas experiências a outros estudantes, porque nós vimos que o que nós conseguimos, graças à nossa ousadia e experiência, não foi porque aprendemos na turma algo do gênero. Então, nós vimos que essas habilidades terão benefícios para nós a longo prazo. Falar em público não é coisa fácil. Trabalhar em equipe não é coisa fácil. Servir pessoas não é coisa fácil. Então, nós vimos que essas habilidades nós poderíamos passar de uma forma mais sintética para os outros estudantes. Já ali surgiu anexos. Eu vou falar de uma parte da nossa chapa. Edilson vai dar continuidade em outras partes mais aprofundadas. Então, ali nós criamos anexos e, por mais incrível que pareça, foi uma eleição da presidente, do vice-presidente, do secretário natural. Não foi necessário voto, começar a chamar pessoas, por que eu fulano, por que eu fulano não? Cada um entendeu. Presidente Cássia, porque Cássia tem capacidade para tal. Por que o Edilson? O Edilson tem a capacidade para tal. Por que o Áureo? O
o Auro tem a capacidade para tal. Então, fez-se uma avaliação, elegemos naturalmente, as eleições correram naturalmente, e é por isso que hoje nós estamos aqui, firmes e fortes, continuando com os nossos projetos. E então, eu só quero dizer o seguinte: quando as coisas acontecem naturalmente, é bonito de se ver. Não há conflito de interesse. Graças a Deus não houve isso na nossa chapa. Não houve reclamações do porquê que a Cássia, porquê que o Áureo, porquê que o Edilson. Não houve nada disso. E é por isso que eu me sinto bem, confortável e sinto que estou com as pessoas certas nessa caminhada. Eu estou a sentir aí um duplo significado. Não sei se sou a única. Se calhar tem. Anexo gera anexos antes de ser anexos. Isso é um facto. E eu costumo dizer isso muito, porque nós já ouvimos várias vezes na nossa sociedade que na barriga de uma mãe é uma lavra. Saem diferentes filhos com diferentes habilidades, com diferentes dons. E a nossa instituição é isso. A nossa instituição é um mar, é uma barriga onde saem pessoas com diferentes habilidades. Pessoas que têm a capacidade de mudar e impactar a sua sociedade de uma maneira incrível. E quando eu entrei para a instituição e eu reparei que era uma instituição que dava oportunidade, eu disse, então nós vamos tentar ser pioneiros nisso. Vamos dar oportunidade. E procurar explorar mais daquilo que são as habilidades das pessoas. Costuma-se a dizer que muitos de nós somos respeitados pelo que fizemos, mas nós entendemos que também seremos respeitados pelo contributo de crescimento das outras pessoas. Então, criamos anexos. Na altura, éramos nós, rapazes, amigos, com ideias grandes. Na altura, nós nunca havíamos feito nada e estamos a pensar em fazer uma feira com mais de 1000 alunos. Nunca havíamos feito nada e já estávamos a pensar em viajar por províncias e financiar pessoas. E nós nem sequer tínhamos o dinheiro de uma única passagem. Então, foi nisso, criar. Vamos começar só. E depois, no momento certo, as coisas vão nos encontrar. Lá surgiu Anexos como grupo de amigos que fazem. Certo. Áureo do Ambo pegou, criou uma comunidade no meio de uma aula. Nós estávamos, nunca me esqueço desse dia. Estávamos numa aula e o Áureo disse: mano, acho que eu vou fazer isso pela minha sociedade. Porque é isso, né? Muitas das vezes a sociedade nos cria e nós temos que devolver. Exatamente. O Áureo disse: vou fazer isso pelo Ambo. O Giovanni vem e diz: vou fazer isso por Malange. O Resvana está ali, também quer fazer. Entre outros, todo mundo quer fazer de uma maneira. Então vamos pegar, vamos criar a nossa comunidade e vamos começar a fazer. E aí, por fazer, começamos a inspirar. Inspirar pessoas que também tinham ideias dentro de si e também queriam demonstrar. E lá a comunidade começou a crescer como amigos, como pessoas que se encontravam em volta da universidade, que tinham ideias. Apareceu a Naurete, que depois disse: olha, vou fazer o brunch, e foi fazer o brunch em Benguela. E isso começou a se unir, criamos isso. E depois, quando surgiu a época de campanhas para a presidência da Associação dos Estudantes, unimos o útil ao agradável, que foi uma comunidade de amigos que já faziam, para hoje tentarem ser a Associação de Estudantes do ISAF. Então, foi parte disso que construiu hoje essa comunidade com mais de 100 membros, que muitos fazem acontecer de verdade. É muito importante aqui destacar uma parte da história do Palco Universitário. É que teve um dia que nós estávamos reunidos a falar do nosso desenvolvimento pessoal, desenvolvimento acadêmico, porque nós queríamos ter mais espaço na nossa universidade. Nessa conversa, nós vimos que os rapazes já tinham diversos projetos, mas nós vimos que as meninas precisavam também criar alguma coisa. Então, já tinha aquela conversa de tipo, por que nós não criamos um podcast? Então, foi nessas conversas, nesses diálogos, que nós começamos também a falar sobre a criação do palco universitário e também de falar muito da importância de termos 2 pessoas no princípio do palco universitário. Muitas pessoas pensam que é um projeto de 6 meninas. Eu digo sempre, é um projeto de mais pessoas, tanto é que na criação do palco universitário, uma das pessoas que mais esteve connosco foi o Jaime Bumba e o próprio
de Edilson João, daquilo foi irmos até lugares, olha, eu nunca peguei tanto táxi como, olha, o Paulo Ministério me passa para mim do táxi, pelo amor de Deus. Então foi aquilo de procurar material, o espaço, só para termos o palco universitário. E algo que eu queria muito destacar, que quando nós estamos a falar da criação de metas, objetivos, projetos, a perspectiva é muito importante. E por que eu cito a perspectiva aqui? Talvez dos vossos lados tinha muitos Edilson Joões, muitos Áudio Jorges, mas é aquilo. Aquele do pensamento de que, por exemplo, o que eu faço o outro já faz. Se eu fazer isso não vai dar certo. Isso aqui não vai me dar dinheiro. Se eu falar não vai dar lado nenhum. Então são nesses momentos que eu destaco que ter coragem, que ter força de vontade, que por mais que as coisas pareçam atualmente nós temos muito, usamos um termo tipo bardeia, aqui está a falar bardeia. Às vezes mesmo precisamos ser bardeados mesmo para fazer acontecer certas coisas, porque acredito que teve vários momentos na vossa caminhada que talvez as pessoas já vão dizer, cena de bardeia, mas são desses momentos dos vossos processos, por exemplo, daquele momento que vocês viajaram de autocarro, os perengues da noite, aquilo não dá, isso não dá, que realmente moldou aquilo que vocês são e permitiram ser das pessoas que vocês hoje são. Já falamos da Nexus, um projeto que está a crescer muito e promete, e está a prometer bastante para esse 2026. Vai ser uma das maiores comunidades da Angola, isso sem dúvida. Sim, mas Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Apontem isso, mas enquanto falamos da Nexus, né, eu gostaria de destacar um ponto também muito importante sobre a história da Nexus. Eu acho que a Nexus hoje em dia é um dos projetos da minha vida e eu gostaria também de agradecer a esses dois rapazes por terem acreditado primeiro na Nexus e depois por terem acreditado em mim. Foi dito aqui que eu sou a presidente da Nexus e se calhar nesse momento vocês devem estar se perguntar, mas como é que ele é a presidente da Nexus se os fundadores estão aí? Olha, como eles disseram, a Nexus inicialmente estava a ser criada para, mesmo antes de Ser uma chapa. de ser uma chapa, né? Foi um grupo de amigos que tensionavam crescer juntos e tudo mais, mas depois estava a ser criada para concorrer à presidência da Associação dos Estudantes. E houve um dia, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava na casa da minha irmã e o Edilson ligou para mim, olha Cássia, não queres ser a presidente da Associação dos Estudantes? Eu disse, mas esse miúdo é maluco? O que é que se passa? Do nada ele fez-me esse convite e eu duvidei de mim mais do que qualquer pessoa nessa altura. Eu disse, não faz sentido, eu não vou me candidatar, não vou aceitar essa proposta. Falei com as minhas amigas que fazem parte do palco universitário, apresentei a ideia e todas elas disseram, não, Cássia, aceita, mas eu disse, não vou aceitar. No final das contas, eu decidi mesmo que não aceitaria. E aí ficamos nessa condição, aconteceram algumas coisas no meio da caminhada, mas depois eu tive que me deparar com essa proposta novamente, mas aí já eram várias outras pessoas a acreditarem em mim. Quando quem acreditou primeiro foram esses dois rapazes que estão aqui, então eu sou muito grata a vocês dois, porque vocês sempre procuram fazer com que as pessoas desencadeiem mais do que aquilo que os outros veem. A Kimene disse muito bem, hoje o palco universitário é uma ideia viva porque tiveram pessoas, não só eles que estão aqui, mas tiveram outras pessoas que acreditaram, tiveram outras pessoas que impulsionaram. E quando, durante a fase de campanhas, eu passava para as salas, eu gritava Nexus e as pessoas respondiam a conexão que gera evolução. Eu sentia aquilo no meu coração de uma maneira mais forte do que as pessoas conseguem perceber, porque eu realmente vivi isso. Eu vivi uma conexão que gerou evolução para mim e para as pessoas ao meu redor. Então, acreditem, ainda vai ser uma das melhores comunidades do país. Epá,
Hoje eu quero ser como você. És Bom, grande. eu gostaria de falar algo muito importante, que é o seguinte: grandeza é saber reconhecer os teus próprios limites. Eu e o Edilson fizemos uma autoavaliação. O Edilson estava para ser o presidente da Nexus. Eu estava para ser também o presidente da Nexus. Mas nós fizemos uma avaliação, uma introspeção. Eu vi que ser presidente da Nexus, né, não é para mim isso. O Edilson também fez uma autoavaliação. Vimos, não. Vamos passar esse nome para a Cássia. Nós reconhecemos os nossos limites e graças a Deus você nos representou e tem nos representado da melhor maneira possível, porque nós reconhecemos que você tem a estrutura para tal. Então, estás de parabéns. Olha, vou chorar. Não tentar me fazer chorar aqui, Meni, por favor. Passa esse assunto. Pode passar, pode passar. Eu quero pesar o clima. Pode pesar. Trabalho do Áureo. Mas vamos embora. Bem, tem outras áreas que vocês atuam, outros projetos, mas anexos é um tema muito comentado, família. Não podemos sair daqui sem falar, sem escavar um pouco mais. Vocês, infelizmente ou infelizmente, não tornaram-se a Associação de Estudantes de ISAF, mas estamos aqui para um momento de aprendizagem. Então, na vossa opinião, aonde é que vocês falharam? É aquilo que vocês tiveram de acertos, tiveram bons pontos, mas também tem um bom líder daquele que analisa toda a sua estratégia para ver o que é que talvez faria diferente. Então, queremos saber, se a nossa querida apresentadora também quiser responder, pode responder. O que é que vocês fariam de diferente hoje? Olha, foi chocante. Acima de tudo, chocante. Porque eu e Edilson foram 2 anos de muito trabalho, foram 2 anos de muitos esforços, foram 2 anos de muito empenho para alcançar um objetivo e no final esse objetivo passar bem perto de mim. Quando recebemos a notícia que infelizmente não fomos escolhidos para ser membros da direção da Associação dos Estudantes, foi como se tivéssemos que recomeçar. Eu procurei entender que não era para ser, não onde falhei, porque eu sei que fiz as coisas bem, eu sei que eu me doei, eu sei que eu contribuí, eu sei que ajudei, eu sei que inspirei, eu sei que fui ajudado, eu sei que ouvi. Mas se não deu certo, é porque não era para ser naquele momento. Se calhar era Deus a me dizer, olha, filho, para ti já chega, ou para ti agora ainda não. É uma responsabilidade muito grande e tu precisas realmente estar preparado. Se calhar muitas das vezes nós pensamos que estamos preparados para assumir uma determinada responsabilidade, mas não estamos. Então, eu não digo que falhamos. Nós fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance. Nós trouxemos coisas, nós trouxemos propostas, nós dedicamos-nos, mas os estudantes, que são os que mandam, entregaram para outras pessoas. E eu acredito que entregaram bem. Se os estudantes escolheram entregar para outras pessoas, é porque as pessoas estavam preparadas. E hoje também conseguimos ver fruto disso, que as pessoas realmente também estavam preparadas para tal. Então, eu acredito que o momento não era o ideal. E hoje continuamos aqui, cabeça para frente, continuamos a servir, não paramos, nada parou, nada mudou. E continuamos aqui, fortes e firmes. Quando nós recebemos o resultado, eu mantive a minha postura. Eu, por acaso, fui uma das pessoas que mais perguntou, mas Áureo, você está assim, tipo, não estás a chorar, não estás Daqui a triste. produção está a falar que é mentira. Mas é verdade, é verdade. Muita gente me perguntou, mas Áureo, tu estás tranquilo, o que é que se passa? Tipo, quando a Cássia veio ter comigo, naquela noite, E por acaso foi a noite da festa do batismo dos calouros de ISAF. Olha, foi um caos. uma das primeiras coisas que eu falei para Cássia foi, Cássia,
não fique triste. Deus sabe o porquê que nós perdemos. Yeah. Estás a ver? E o meu posicionamento como cristão é que me levou a pensar assim. É uma passagem da Bíblia que diz que todas as coisas cooperam para o Para o bem bem daqueles que daqueles. amam a Deus. Todas as coisas, e não somente coisas boas, até as coisas mais surgirão para a nossa vida, para nos mostrarem alguma coisa. Então, um dos exercícios que eu fiz após receber aquela notícia foi: Áureo, tente procurar saber o que que, tipo, a coisa positiva que você tirou dessa derrota. Certo. Estás a ver? Deus queria nos mostrar alguma coisa. Se calhar nós não tínhamos a capacidade de perder. Estás a ver? Então, eu vi que devemos ser bons perdedores. Sim. Estávamos muito confortáveis. A nossa vida estava a correr bem, Edilson. Contratos atrás de contratos. Foram 2 anos de muita alegria. Mas quando surgiu essa bomba, eu disse: não, muito obrigado. E eu, tal como disse, depois dessa derrota, muita coisa também começou a surgir na minha vida, pessoalmente. Amém. Eu consegui conquistar grandes coisas para a minha vida. O Edilson também. A Amém. Kátia também. Graças Vamos só a se Deus. medir. Graças a Deus. Então, às vezes, há um ditado que diz: há males que vêm para bem. Sim. E esse ditado começou a se fazer sentir após nós perdermos as eleições Sim. da sessão. Não ganhamos, não era para nós ganharmos. Estamos aqui firmes e fortes. Deus sabe o porquê. Olha, eu vou tentar ser breve, né? Só gostaria de acrescentar algo, uma frase que eu ouvi muito durante esse período, porque eu realmente me senti muito mal com os resultados. Eu senti que não tinha feito o meu trabalho como deve ser. Mas eu fui conversando com muitas pessoas e algo que o meu pai disse-me que eu marquei e tenho até hoje como absoluto é que às vezes quem perde é quem mais ganha. Porque nós acabamos ficando tão presos em querer crescer dentro de uma esfera, que é a nossa instituição, que Vamos por nos esquecer que existe um mundo para que isso. existe um mundo, que existe uma sociedade, que o nosso desejo era impactar a sociedade. E se calhar esse resultado foi uma maneira de nos libertar, de nos tirar dessa cadeia mental que nós estávamos aos poucos a criar para nós mesmos. E a Bíblia também diz que há tempo para todas as coisas. Houve o tempo de nós crescermos dentro da nossa instituição, mas agora é o tempo de crescermos também dentro da nossa sociedade. E claro, aqueles estudantes que foram escolhidos para nos representar estão agora no seu tempo de servir aos estudantes da nossa instituição. Então, está tudo a acontecer no programa de Deus, graças a Ele, está tudo a acontecer como deve ser. E eu não sei se a Kivene está satisfeita, Olha. porque a Kivene gosta de polêmica. Olha, mas... mas falando de polêmica, eu vou agora passar um pouquinho mesmo para o tempo de campanhas. Foi um momento, eu posso dizer que em 22 anos que eu tenho, foi um dos momentos mais tensos da minha vida. E o pior não é vender, o pior não é apresentar propostas, o pior é ver que esforços que foram feitos durante 2 anos iam por água abaixo. Porque muitas das vezes pessoas não querem simplesmente acreditar, pessoas não querem simplesmente entender que realmente fizeste, querem usar sempre caminhos para dar-te um nome, para mostrar as tuas atitudes. As pessoas basicamente acabam por se esquecer de muita coisa que tu fazes para alcançar certos objetivos. E acho que o mais esgotante naquela altura foi: eu fiz isso, fiz aquilo, mas agora ninguém lembra. E eu depois entendi que muitas das vezes não é sobre eu fiz, é sobre aquilo que as pessoas entenderam no momento. Porque as pessoas, é o que eu estive a comentar com a Áurea a semana passada, eu disse, as pessoas não querem saber, as pessoas não estão aí o momento todo para olhar para a tua vida, para o que tu fazes, para o que tu deixas de fazer. Não, as pessoas, se tu estás a fazer o bem para elas e elas se sentem bem naquele momento, é o que vale. Se amanhã cometeste um erro, um único erro, esquece, tudo aquilo que fizeste de bom, para algumas pessoas já não aparece. Então,
entender isso foi muito difícil. Porque eu sou uma pessoa que se liga muito, o meu emocional liga muito com as pessoas. Eu esperava muito das pessoas. E isso me afetou muito na época de campanhas. Fiquei muito doente, tive outros problemas por conta disso. Então também foi uma época muito exaustiva. E eu acredito que depois disso, se viesse a vitória, se calhar eu não iria entregar tudo de mim. Já não seria da mesma maneira, porque eu se calhar ia entender que, epá, eu já havia feito, vi na época de campanhas que foi assim, agora vou continuar a fazer, não, vou fazer para mim. E se calhar não daria o melhor de mim, nem estaria a ser o melhor ser humano possível. Então foi bom também essa derrota. Te fatigaram. Agora, fala o que você aprendeu. Epá, Não, com essa derrota, o que você aprendeu? não espera muito das pessoas. Primeiro. Segundo, as pessoas não te devem nada. Terceiro, quando tu estás a fazer, não espera reconhecimento. Faz porque as pessoas realmente precisam. E tudo acontece no tempo de Deus. São ensinamentos para a vida. Só não prolongo esse tema porque daqui a pouco vocês vão chorar. Talvez já o Dadilson estava quase, a Cássia também estava quase, então. A produção está a falar muito baixo. Perdão. Não podemos falar de Dilson nem do Áureo sem falar de grandes projetos que nós vemos acontecer, que é a MediaSeg e a Vision Club. Esta pergunta era para vos perguntar como é que surgiu e para que serve. Mas vou mudar um pouco a pergunta e perguntar agora como é que vocês estão a gerir desses dois grandes projetos, porque vocês são líderes, vocês participam em projetos que são vossos, vocês participam também em projetos que não são totalmente vossos. Podem falar assim um pouco de cada projeto, mas principalmente gostaria de saber como é que vocês estão a gerir e o que é que nós podemos esperar desses dois projetos, pelo menos para 2026 ou para o próximo ano. Uma dinâmica que eu gosto muito dentro da Nexus é que na Nexus não existem chefes e CEOs para sempre. É CEO aqui, aí é técnico. Na MediaSeg eu sou CEO, pouco universitário, sou técnico de som. Na MediaSeg sou CEO, na Vision Club sou um membro. Na Business Desk sou um membro. Na Dragon X sou um membro. E assim sucessivamente. Eu gosto muito disso porque isso nos dá também aquela necessidade de realmente gerirmos bem o tempo e sabermos que temos também um patrão que temos que respeitar, pessoas que estão aí em cima. Então isso já ajuda a gerir. MediaSeg surge na necessidade mesmo de impactar os estudantes de gestão bancária e seguros da nossa instituição, que sentimos que nós somos pessoas que têm que trazer a mudança e a visibilidade. Então trouxemos esse projeto hoje que é uma mediadora e também existe a parte social, que é reeducarmos as sociedades sobre os seguros. É muito importante. Estamos aqui a falar de fazer projetos, estamos aqui a falar de associativismos, mas não podemos esquecer de um ponto muito importante que é ensinar e aprender. Estamos na universidade, estamos no campo universitário, nós precisamos mesmo aprender porque nós estamos lá para estudar. Então nós precisamos fazer coisas que também agreguem parte do nosso estudo. Então surgiu a MediaSeg com o objetivo de ensinar mais sobre seguros. O ano passado, quando nós fizemos o lançamento da parte social junto da nossa instituição e junto deles foi realizada a primeira feira de seguros a nível nacional, estava fácil ainda gerir, porque era o projeto e estava a contribuir apenas para ele dentro do associativismo. Hoje é bem pesado. Eu hoje de manhã tive a marcar uma reunião para a MediaSeg, porque agora já em primeira mão nós vamos fazer daqui a nada o segundo evento. E eu tive a marcar uma reunião para a MediaSeg. E o Áureo me mandou uma mensagem no off. E o Áureo disse, mano, tu já estás muito tempo desligado disso.
Então não esperes que só mensagem no grupo vai acordar os membros. Tu precisas até mesmo, seja chato, vai no off das pessoas, vai atrás das pessoas. E eu estava a ver, estava a receber chamada da atual minha entidade empregadora para fazer outros deveres do serviço. Agora, como gerir? Pesado demais mesmo. Porque tu tens a responsabilidade que já entregaste algo grande na primeira instância e as pessoas já estão à espera de entregares outra vez aquilo ou algo maior. Então já não podes decepcionar. E tens outros projetos também para entregar. É difícil gerir, mas com disciplina e com foco naquilo que tu queres alcançar, nós conseguimos. Hoje consigo colocar que, dia para trabalhar na MediaSeg é esse, dia do palco universitário é este, dia da comunidade Nexus é este, e de outros projetos que estou são estes. Até mesmo da entidade empregadora que atualmente faço parte. Então é só disciplina e saber gerir mesmo, colocar tudo no seu devido tempo. Não é à toa que estavas a pedir tratamento de convidado. Sim, claro. Todo me dou muito por essa casa, o palco universitário é nessa casa. Então, se como técnico me dou para os convidados, então hoje os técnicos têm que se doar para mim. Mas é brincadeira, é isso. Por acaso tem sido uma fase muito intensa. Tem sido uma fase muito intensa, mas muito estratégica. Estratégica por quê? Estratégica porque eu percebi que a universidade, o trabalho, os projetos e a igreja não competem, mas complementam entre si. Por quê? Porque a universidade me dá base técnica, o trabalho me dá experiência prática, os projetos me dão impacto social, experiência que eu não adquiriria num outro sítio, a não ser, né, por meio desses mesmos projetos. E a igreja me dá aquilo que é a minha estabilidade espiritual. Então, entre as quatro não há competição, mas há uma mais importante que eu levo em conta, que é o lado espiritual. Por quê? Porque quando tenho o meu lado espiritual bem, eu consigo dar resposta às outras áreas, como o trabalho, a escola e os projetos. Amém. Como é que tem sido essa gestão? Tem sido, tal como eu disse na minha abordagem, né, desafiante, mas eu estou a conseguir achar o meu termo. Por acaso a Vision Club está numa fase de reorganização interna. Estamos a tratar de alguns assuntos internos para começarmos bem o nosso 2026. Não queremos começar, basicamente, ali o meu sócio Raizvani, da área técnica da Nexus. Do palco Do universitário. palco universitário, aliás. Por mais incrível que pareça, ele na Vision Club é CEO. Aqui É da área é técnica. videomaker. Então, nós estamos a criar essa estratégia, estamos a nos reorganizar para começarmos bem o nosso 2026. Pelo trabalho, também foi desafiante no início. Eu estou numa área muito, mas muito delicada. Por acaso estou a prestar serviço numa instituição bancária. Uau! Graças a Deus, tem sido muito desafiante, mas graças a Deus também já estou a conseguir achar o meu termo. O colega disse nós. O colega fez aí o sinal. A Caixa também é minha colega, só que a Caixa pensa que é muito sigilosa. Ela apanha já. Sigilo profissional. Sigilo profissional, por acaso. E os estudos. Graças a Deus terminamos o primeiro semestre, vamos então agora no segundo semestre com novas estratégias, um novo posicionamento, para que os 4 pilares, nenhum deles caia. Se me perguntarem qual é o mais importante, o Espiritual. espiritual. Uhum. Depois, os 3 são importantes. Os 3 Na são mesma importantes. medida. Olha, tu entraste num tema interessante, porque eu gostaria muito de saber sobre o equilíbrio. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu acho que, como jovens, nós estamos num constante conflito mental que tenho que aproveitar a minha juventude para fazer dinheiro, para criar projetos, para impactar. Mas também precisamos aproveitar a nossa juventude para nos divertir, para viver. E são muitos conflitos que nós enfrentamos enquanto jovens.
Mas, na minha opinião, um dos maiores conflitos enquanto jovens universitários é conciliar a vida profissional ou social com a vida acadêmica. Então, eu queria saber, o Edilson já até vai a dizer que o lápis não é muito forte dele, mas contem-me mais sobre isso, Edilson, Áureo. Como é que vocês fazem para equilibrar? O que é que vocês acham sobre isso? Visão e estudo. Dá para colocar na mesma frase ou nem por isso? É duro. É duro mesmo. Mas tu podes ter muita visão, podes ter muito networking. Mas se tu chegares dentro do serviço e não saberes fazer, vais para a rua do mesmo jeito que entraste. Yeah. Por mais que o teu tio seja quem for, por mais que o teu padrinho seja quem for, tu precisas saber. E vais saber aprender, a estudar mesmo. Eu digo que visão e estudo dá sim para colocar na mesma frase. Porque tu precisas do estudo para obter conhecimento e da visão para te abrir portas, para poder implementar esse conhecimento. Exatamente, para colocar em prática. Damn, assim mesmo. Muitas das vezes nós somos crucificados como pessoas que estão mais nas visões do que no estudo. Não, não é o que parece. Só que se calhar não temos isso como 100% na nossa vida. O que se calhar que seria. Se calhar estamos a colocar 50-50. Para nós ou para mim, de forma individual, desde que eu esteja bem na escola, eu digo bem, não reprovo. Estou bem para continuar com a Bem visão. é não reprovar. Bem, não reprovar. Ok. Desde que eu não vou repetir o ano, mas estou bem. Estamos aqui, estamos no terceiro ano, próximo ano, quarto, eu sou finalista. Estou bem. E é isso, está bem. Mas estudar é muito importante. Sim. É mesmo muito importante. Eu às vezes olho para aqueles grandes quadros da nossa instituição e eu fico tipo, chefe, como é que tu aguentas? Será que tu não tens uma vida fora disso? Realmente. Será que tu não fazes outras coisas fora disso? E são pessoas que realmente se empenham mesmo para aquilo, para estudar, para ter uma boa nota, para ter um bom desempenho. Se calhar eu não me empenho tanto para ser um quadro de honra, para ser um estudante de 20, mas me empenho também para não ficar atrás. O conhecimento é muito importante, porque no final das contas vale também quem sabe. Exatamente. Vale quem sabe. Então, tento equilibrar. Quando é época de estudo, é estudo mesmo. Ok. Às vezes ultrapassamos. Aconteceu uma vez, fomos para Malange e na segunda-feira nós tínhamos prova de analítica. Nós viajamos no domingo para Luanda. Analítica. E nós tínhamos analítica na segunda-feira. Tu não queres ver como é que foi aquilo? Nós estávamos a estudar de noite no quarto, o Raisvando com o caderno ali no chão, o Auro com o caderno ali. Depois do evento que nós fizemos em Malange, nós a estudarmos, a fazermos o comboio de 34 carruagens. É tipo, e tu tens que memorizar aquilo. Tens uma noite de viagem longa, estrada totalmente com muitos buracos e chegar para vir fazer uma prova. É mesmo cansativo conciliar. Não aconselho, mas dá bom fruto. Não tentem também. fazer isso em casa, pessoal, por favor. Mas dá para gerir sim os estudos com a vida como empreendedor ou até alguém que tenha um certo impacto dentro Como líder, no caso. da sociedade. Ok. O meu caso, a minha questão é a seguinte, Cássia, Riquimene, eu não faço nada que não esteja alinhado ao meu propósito. Ok. Tudo quanto eu faço, eu sei o porquê que eu estou a fazer, onde é que isso vai me levar. Estás a ver? Então, se calhar tu és um jovem, um estudante que estudas, tiras 20 e muito mais, é porque o que tu fazes está alinhado à tua visão. Exatamente. Se hoje eu tenho o ISAF para gerir, que é a instituição onde eu estudo, tenho a Vision Club, que é um projeto, tenho a minha área profissional, que eu trabalho, que eu tenho atualmente, e tenho a igreja para gerir. Está tudo alinhado ao meu projeto, ao meu propósito de vida, ao meu principal objetivo. Ok. Então não posso dispensar Nenhum desses deles. pilares, estás a ver? Se me perguntar agora como é que está a Vision Club, desde já quero aproveitar o momento para honrar as pessoas que estão comigo nesse projeto. Uma salva de palmas para ele também, um coração aí. Eu quero honrar nesse preciso momento as pessoas que trabalham comigo na Vision Club. A Vision Club é um projeto que está no âmbito. E o que fez o ano passado, o que nós planejamos fazer para 2026 e para os outros anos, você não imagina. Então, eu estou com as pessoas certas, eu estou com os verdadeiros CEOs. Há pessoas que me falam, Áureo, aqui no Ambo vão roubar o vosso projeto. A Vision Club está assim, há quem está a fazer mais do que você, eu só falo.
Projetos podem ser roubados, visão não. Você não sabe o que está na cabeça das 10 pessoas que meteram esse projeto em vida. Você não sabe o que está na nossa cabeça. Então podes roubar, eu até vou ficar feliz, vais contribuir para o desenvolvimento da nossa província. Lá no Ambo realmente precisamos de jovens assim. Mas a visão, onde nós queremos chegar, o Rasvani que vos conte. então vou passar já, Edilson, peço desculpa. Então, é sobre isso. Tudo quanto eu faço está alinhado ao meu propósito de vida. Então, tento ser o máximo disciplinado para que nenhuma dessas áreas caia, para eu depois não fique, se eu soubesse, eu tinha que fazer isso naquele tempo. Eu não quero viver assim, se eu soubesse. Então, acredito que eu respondi a vossa questão. Edilson quer falar algo? Dê-me só um tempo de antena. Eu gostaria de pegar mesmo nesse tempo e para dizer que esse jovem que está aqui é mau. É mesmo mau. Porque, sinceramente, olhares para alguém que saiu da zona do conforto, do cuidado dos pais, vem para Luanda para estudar e decide tudo o que aprende aqui levar para os irmãos que não têm a possibilidade de aprender o mesmo. Esquece. Devolver aquilo que a sociedade onde tu cresceste te deu é uma tarefa difícil, mas é uma tarefa que realmente dá muitos frutos. Eu vi o Áureo a dizer, mano, nós vamos fazer um evento Jovens em Ação e nós vamos financiar os jovens da minha cidade, porque eu sei que os jovens da minha cidade têm capacidade. Um jovem de 21 anos, Eu não sem tinha qualquer recurso apoio, nenhum. sem qualquer recurso, a dizer, mano, nós vamos, a me dizer, Edilson, mano, eu não tenho como te pagar agora, não tenho como te dar nada, nem sequer pagar a tua viagem. Mas me pilha só, vamos levar conhecimento, e isso um dia, vai ser benéfico para nós. E aconteceu. Fomos, fizemos um evento bonito, um evento lindo. Haviam mais de 100 pessoas, não é? Havia muita gente. E depois dali financiar jovens, um grupo de jovens no projeto, financiar mais de 500 mil kwanzas. Não, Edilson. Foram quantos? 500, né? 400. 400? Não, foi 400 mil 400, kwanzas. depois houve 100, não? Sim. 50, 50, 200. E Foram só 500 para mil que conste, vocês vão poder ver, vão poder acompanhar estes acontecimentos na página do Instagram Da da Vision. Vision Club. Vão poder ver o evento, o grupo que foi patrocinado, tudo isso encontram lá na página da Vision Club. Então já vão lá seguir a página, acompanhar os resultados, porque são resultados que são apresentados para que todo mundo possa ver. Então sigam-nos. A Vision Club vai agradecer muito. Para vocês ficarem atualizados dos próximos passos que nós daremos. Então, eu quero citar o nome dos meus juízes. Se calhar no finalzinho vamos colocar um agradecimento especial, mas uma salva de palmas, produção, por favor. Esse episódio está cheio de palmas, muitos méritos. Eu gosto de fazer perguntas um pouco diferentes e algo que eu vejo muito é quando se fala muito deste tipo destes tipos de tema, mesmo que são parecidos, mas há uma pergunta que às vezes as pessoas não explicam sobre o processo. Eu não estou a falar do perrengue, não estou a falar sobre isso. Eu estou a falar mesmo o processo para de acontecer aquilo. Por exemplo, vocês dois têm projetos, mas, por exemplo, como é que criaram certas atividades? Acredito que também muitos dos jovens têm essa curiosidade de saber como é que se produziu isso, qual é o benefício que realmente gerou, por exemplo, daquilo que o Edilson disse que vocês não tinham dinheiro, mas mesmo assim viajaram. Gostaria de saber também o que é que foi falado neste workshop dos Jovens em Ação. Então, são esses tipos de coisas que eu gostaria que vocês os dois respondessem. Por exemplo, como é que a pessoa pode conseguir o financiamento, como é que deve de organizar, como é que deve estar a equipa, quais foram as metas que vocês planearam e qual foi o resultado?
Bom, respondendo à pergunta da Quimeno, Edilson também vai responder uma parte do que aconteceu realmente nesse grande workshop. Bom, como é que nós, como projeto, como comunidade Networking Negócio, organizamos as nossas atividades? Quimeno não poderia falar do workshop Jovens em Ação se eu não falar do Café de Negócio, que foi a primeira atividade que nós, como projeto, tivemos lá no AMBO e que realmente eu carreguei daquela atividade uma grande experiência. O que aconteceu? Eu estava aqui em Luanda, por acaso, do Raizvan, que foi uma das pessoas que teve a ideia também da criação da comunidade, não conseguiu viajar. Eu fui para o AMBO sozinho, a atividade estava para sábado, a data já passou, foi no sábado. Eu cheguei no AMBO na quinta-feira à tarde. Nós estávamos a vender ingresso para o café de negócio a 5.000 kwanzas. Você não imagina o que eu estava a ouvir. Esse áudio é um burlador, só porque veio de Luanda, café de negócio. Ninguém vai nessa atividade. São pessoas próximas que estavam a falar isso. Mas eu fui lá com uma boa estabilidade emocional, porque eu fui o lado espiritual. Se eu não tivesse esse lado, eu acredito que não faria nada que eu já fiz. Fui lá convicto de que realmente, venha o que vier, eu vou conseguir permanecer firme. Quinta-feira ninguém comprou nenhum ingresso. A atividade é sábado. Sexta-feira, estava eu, o Erivaldo Chipindo, o Arinelson, a Jadiama, que são pessoas que trabalham comigo na Vision Club. Fomos pagar o espaço. Pagamos o espaço, pagamos a alimentação para 15 convidados. Nós vendemos 15 ingressos. Pagamos 15 lugares para 15 pessoas naquele dia. E sexta-feira ninguém estava a comprar ingresso. Eu disse, meu Deus, a atividade é amanhã de manhã. Está me chamando de burlador. Ninguém está a comprar ingresso. Eu lembro que naquele dia eu falei na sala, papá, está me chamando de burlador. O meu pai falou, meu filho, tens que ter coragem, isso não é fácil. Será que em nenhum momento pensaste, ei meu Deus, eu acho que eu sou mesmo burlador? Não, olha, você fica com aquele medo, tá? Por que eu vou entregar para o pessoal que irá pagar 5.000 kwanzas? Porque 5.000 kwanzas no AMBO, por mais incrível que pareça, é muito, é um preço não muito normal lá. Sim. Vocês não vão acreditar. Eu liguei para meu amigo Paulo Sérgio para me fazer um vídeo na minha casa para publicitar a atividade que aconteceria depois de um dia. Fiz o vídeo, expliquei o café de negócio, os objetivos daquela atividade. Depois de lançarmos o vídeo, eu paguei tráfego pago no Giovanni, que é um amigo que é tipo, CEO da Biolos e Mídia, né? Ok. Fez o tráfego pago, você não vai imaginar. Os 15 ingressos foram comprados. Aquela atividade mesmo tinha 15 dia. pessoas. E por mais incrível que pareça, eu não conhecia 70, 80 pessoas que estavam naquela atividade. As pessoas próximas a mim, que eu achei que estariam lá, meus amigos e muito mais, não Desapareceram. estavam. Não estavam naquela É atividade. sobre E eu isso. aprendi muito. Estás a ver? Eu aprendi muito sobre o que é você não contar com as pessoas, o que é viver sob pressão. Agora, sobre o workshop Jovens de Ação, eu, como fundador, com os outros meus companheiros que estiveram naquela atividade, foi muita pressão, muita coisa na última da hora. Então, esse projeto Vision Club tem me ajudado muito. Eu ganhei uma maturidade em trabalhar sob pressão, eu ganhei uma maturidade Sobre trabalhar em equipa também. que só a Vision Club me deu. E é por isso que eu digo que esse projeto é um projeto que Deus colocou na minha vida. A Vision Club eu nunca vou descartar esse projeto. Nunca. Amém. Eu nunca vou descartar esse projeto. Sobre o que aconteceu lá, a parte mais interessante, só para não falar, não, é o projeto dele, está se a adoçar muito. O Edilson vai falar, o Edilson esteve lá, viajou comigo e vai poder dar. O processo é doloroso, porém prazeroso. Vision De Club, forma breve, já agora. por favor. Vision Club Jovens em Ação foi um evento magnífico. Foi o primeiro evento que eu me senti realmente num evento e a impactar pessoas. Fui convidado para falar sobre networking. Networking que é uma das coisas que muito contribuiu para o meu crescimento hoje. Das poucas coisas que eu faço hoje, das poucas pessoas que eu conheço hoje, foi graças a isso. Foram mesmo as conexões de trabalho que eu criei e estava a partilhar isso com pessoas. Foi muito bom. Estávamos com Jaime Bumba, que falou também sobre a ideação, a criação. Eu Ok. lembro que o Jaime também esteve na base do palco universitário, muito Sim. bom na base. Já agora, um beijinho enorme e um abraço para o meu irmão. Nosso manager. Ele é muito bom em ideação, teve a falar sobre ideação. Tivemos o Paulo Sérgio e o Giovanna falarem sobre marketing. Tivemos o Áureo,
como CEO a falar do projeto, tivemos o Raizevan a falar do financiamento e da ajuda. Mas o mais emocionante, a parte. A parte mais Já, emocionante. exatamente. Epá, foi, primeiro, para mim, olhar que no momento em que eu estava a fazer a dinâmica, eu fiz uma dinâmica para as pessoas se conhecerem, a sala totalmente lotada, um clima muito bom, pessoas, 2, 3 grupos. Epá, as pessoas a se conhecerem, aquilo foi incrível, foi um choque. E por fim também, quando estávamos a entregar de nós, quando o projeto tirou do seu caixa para fazer jovens da comunidade crescerem, financiarem. Foi um momento que eu olhei e eu disse, che, esses são mesmo bons, não é mentira. Acredito que a Kimene quem fala. Olha, Não, Kimene, há uma o parte tempo, muito. É rápido, é rápido, é rápido. tempo. Mas a parte mais emocionante depois de tudo isso foi ver meninas que assistiram a essa atividade e tiveram a iniciativa de criar os seus próprios projetos. Porque a Vision Club surgiu com esse objetivo, potencializar os jovens para serem autores dos seus próprios projetos. E depois dessa atividade acontecer, temos aí o Clene e a Priscila, que tiveram a iniciativa de criar as vozes que inspiram. E eu fiquei muito feliz por saber isso, né? O Giovanni, por acaso, foi para há pouco tempo dar um curso de marketing digital com pessoas que ele conheceu nesse workshop. Então, o workshop Jovens de Ação teve vários frutos e um dos frutos que eu posso dizer que me emocionou bastante foram esses. Ver pessoas a fazerem acontecer depois do workshop. Com certeza, hoje não é mesmo sobre Cunha. Realmente vocês têm muito para contribuir e acredito que têm muito mais para falar. Mas vamos já para a nossa dinâmica. Se este episódio chegar a 10.000 visualizações, vai ter parte 2. Não, mas eu Não, quero não, contribuir não, da não. parte do processo. Não, É importante. Se este vídeo chegar a 10 Hoje eu não mil posso usar visualizações... hoje eu não posso usar minha cunha. Não, Que bem, eu não. até gosto muito Se de este ti, vídeo Guilherme. chegar a 10.000 visualizações, vamos ter parte 2 com live. Comunidade, conto convosco. Na Nexus, Olha, a isso é comunidade rápido. Nexus aí a rápido. aumentar os números, por favor. Então, a nossa dinâmica é a seguinte. Nós vamos tentar ser o mais breves possíveis. E a lógica é, eu vou dizer uma frase em que eu vou descrever a palavra que vocês precisam dizer e vocês vão me dar apenas uma palavra que responde a esta frase. Uma palavra que descreve o seu parceiro enquanto líder. Uma única palavra, Edilson. O áudio? Sim. Autenticidade. Ok. O gajo cria mesmo, é bom. Ele mesmo é bom a criar. Áureo, uma palavra que descreve o Edilson enquanto líder. Serviço. O Edilson gosta muito de servir. Ai, que fofo. Uma palavra que define alguma coisa que o outro te ensinou. Ousadia. Companheirismo. Ok. Uma palavra que representa o lado mais duro da liderança. Fogo. Burlador. Ser chamado de burlador, Quando principalmente acham que tudo que tu conseguiste foi dado de bandeja. Realmente. Áureo, para ti. Poderia repetir a pergunta, Cássia? Uma palavra que representa o lado mais duro da liderança. Eu poderia dizer... Cássia. Time. O Edilson falou frase. Time. Palavra só. Vamos passar a vaga. Passa. De uma palavra que define o maior erro que cometeste como líder. Áureo. Falta de planejamento. Estratégia. Edilson. Falta de controle emocional. Isso já não é uma palavra, né? Mas já. Uma palavra sobre ti que sempre disseram em público. Assim fica difícil. O que é que dizem sobre mim? Burlador. Organizador de eventos. Damn, organizador de eventos. Vou organizar uma festa. Conto convosco. Marilo, muito obrigado. Responsável. Ok.
Numa palavra sobre ti que nossa produção não quer acreditar. ah, Numa palavra sobre ti que as pessoas pensavam, mas quase nunca diziam em voz alta. Tá difícil. Bom líder. Ok. Áureo? Bom líder também. Ok. Uma palavra que gostarias que fosse a marca que Anexos deixasse aos jovens. Se não acertarem essa, todo o público da Anexos vai sair do vídeo. Decisão. Decisão, ok. Impacto. Impacto. Acho que seria a minha palavra também. Uma palavra que define o momento de campanhas no ISAF. Terrível. Aquilo foi terrível. Humilhação. Humilhado. Prontos. Acho que terminaram assim, então, as nossas perguntas que fazem parte da dinâmica. Gostaríamos de ter mais, claramente, gostaríamos de poder conversar mais com vocês, mas fica então aqui o desafio que a Kimene deixou. Se este vídeo atingir um certo número de visualizações, então os nossos convidados poderão estar aqui novamente, mas dessa vez com perguntas que se calhar vocês vão deixar. O Edilson quase chorou porque quis falar sobre o processo da MediaSeg. Mas pronto, Edilson, em outra oportunidade então poderemos fazer isso, quem sabe depois da feira, né? Mas é isso. Muito obrigada a todos que assistiram ao nosso vídeo até o final. Obrigada a vocês que têm nos acompanhado. Não esqueçam de dar like, partilhar, comentar. Sigam-nos em todas as nossas redes sociais: TikTok, Instagram, LinkedIn. Aqui no YouTube, acompanhem os nossos lançamentos. Sejam fiéis sempre, que depois nós vamos vir com mais surpresas. Então, assim, eu gostaria de pedir aos nossos convidados que deixassem, assim, breves palavras para os nossos caros estudantes que estão a apreciar-vos nesse momento. Primeiro, pessoal, vamos Tem que ser tentar direito, ser Edilson. direito. Sejam ousados, e porque as coisas não vão chegar na vossa vida de bandeja. Poderão depois acusar-vos que vocês se beneficiaram de muita coisa, mas só vocês conhecem realmente o vosso potencial e aquilo que vocês fizeram para chegar aí. Quem ser mestre de cerimônia, se oferece. Queres criar uma atividade grande, procura fazer. Queres protocolar, queres servir, vai, se oferece. Faz só. Depois, os resultados virão. E quando dares conta, os resultados são mais para ti do que para os outros, porque no passado tu já serviste os outros. Então, estamos juntos, cresçamos todos em amor. Não se esqueçam, estudem. Para quem está no primeiro ano, está a assistir esse vídeo, estuda mesmo, estuda mesmo. E também se aplica nas outras atividades, porque uma coisa que eu esqueci de dizer é que hoje as empresas não despedem por competências técnicas, mas sim por competências humanas e comportamentais. Então também sejam bons seres humanos, trabalhem em equipa. E é isso, estamos juntos, continuamos aqui fortes e firmes. Bom, o primeiro conselho que eu gostaria de deixar é o seguinte: coloquem primeiramente Deus nas vossas vidas para que todos os vossos planos possam se concretizar. Sejam ousados, tenham a capacidade de identificar problemas no meio em que vocês estão envolvidos e trazer soluções, pois trazendo soluções vocês vão influenciar pessoas e ali onde vem a verdadeira liderança, que é por meio da influência. É tudo o que eu tinha para dizer. Um forte abraço, muito obrigado a todos que me acompanham, a todos que acompanham Edilson, a todos que acompanham o palco universitário. E estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos. Não, calma aí, falamos muito do Áureo, falamos muito do Edilson, falamos muito da Cássia. Essa pessoa que está aqui, não somos muito amigos, mas a Kimene, agora esse último tempo Já para queria te dizer cortar todo que só. realmente tu és uma pessoa muito especial para mim. Eu não sei se lembras, foi no primeiro ano quando eu tive essa loucura de pensar em
competir para a Associação dos Estudantes, eu te chamei e eu te pedi para também seres um dos braços e me dares a força. Infelizmente não conseguimos, porque depois abraçaste outras responsabilidades, mas sabes que és uma pessoa que eu admiro muito, continua com essa força, que eu acredito que tu serás muito grande mesmo. O ISAF, o palco universitário ainda são muito poucos para ti. Eu sei que tu vais fazer coisas grandes, confio em ti, confio no teu potencial e estamos juntos. Carolina Cerqueira! Nossa Carolina Cerqueira! Sou uma mulher de poucas palavras, me deixaram sem jeito. Muito obrigada mesmo. Agradecer a todos os nossos telespectadores que ficaram até o final, muito obrigado. São vocês que fazem o palco universitário. Agradecer da nossa da equipa técnica, porque hoje foi um dia mesmo de sacrifício. Deixa eu só manda só um beijo do meu amigo Vânio Malute, porque senão nós saímos daqui sem falar do Vânio, do Felipe Soares, do Jamir Rengo e do Ericlane Dias. Epá, Pessoal, não sei, beijinhos. Feliz de Galede! olha, este é um sinal só para vocês verem que tem que ter parte 2. Vamos fazer chegar 10 mil visualizações. Agradecer a nossa da equipa técnica mais uma vez, porque hoje foi um dia de sacrifício e eles estão aqui para fazer o palco universitário. Por favor, continuem a assistir o palco universitário e não esqueçam de seguir da nossa página. Então, vamos falar todos juntos aquela frase que vocês já conhecem. Palco universitário, o teu lugar de fala começa aqui.